Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje eu tô aqui para falar um pouco dos Were-bichos, que são criaturas, né, que anteriormente eram humanos e que foram contaminados por uma certa praga e hoje se misturam com outras criaturas quando a lua chega a seu topo. É, essas criaturas normalmente na mitologia são conhecidas como lobisomens, licantropos ou qualquer coisa assim. Mas aqui no Tibia a gente tem algumas versões deles. E hoje nós iremos caçar, além de lobisomens, urso-homens, javalomens, raposomens e texugomens. Ou seja, Werebear, Wereboar, Werefox, Werebadger e Werewolf. Exatamente. O Werewolf foi introduzido no Tibia em 8.4. Foi muito tempo isso, né? Foi em 2005. Acho que foi introduzido junto com o Yalahar, se eu não estou enganado. E esses bichos só foram revisitados novamente lá no 10.8, em 2015. Mais de 10 anos depois, né? Vai ver, eles pensaram justamente por causa desses 10 anos, vai saber. Onde foi introduzido a ilha de Greenvale, ou Greenvale, se você quiser falar bonitinho. E aí todos esses Were que eu citei foram introduzidos, exceto o Werefox. Ainda não existiu o Werefox. Lá em Greenvale tem uma caverna muito boa para você caçar, mas de uma forma geral ela é um pouco mais fechada, os bichos são mais separados, então em um andar tem mais Werebadger, no outro tem mais Wereboar e por aí vai. Aí em Edron, em Cormaia, que tem outra caverna, é tudo meio misturado, e além disso tem o Werefox, que é um ótimo bicho para XP e Profit, já que ele tem pouca vida e dropa bastante coisa, é bem interessante. Já essa caverna foi introduzida no 11.5 em 2017, 2 anos depois. Ela foi introduzida junto com a missão The Curse Spreads. Mas antes de entrar nesse assunto, deixa eu falar um pouco sobre ela. Eu consigo fazer aí cerca de 1kk e 100 na HAL, no primeiro andar. E tem esse segundo andar, que é o que eu vou mostrar pra vocês hoje, porque normalmente as pessoas têm vídeos mostrando o primeiro andar. Então eu queria fazer um pouquinho diferente. Aí no segundo andar, a caverna é um pouquinho menos circular, né? Você tem vários polos que você pode ir, várias ilhas, buscar criaturas pra matar, mas não tem uma rotação certinha como é na primeira caverna. E ela é mais fechada também. Essa é a entrada de Cormaia para essa caverna, você precisa ter feito a missão e ter feito acesso a Ferox para poder entrar por aí. Mas é o andar que eu recomendo, a entrada que eu recomendo se você for caçar nesse segundo andar, que aí você evita de fazer todo o caminho pelo primeiro, que é bem mais longe. Tenha certeza que se você for caçar de mage aí, você tá mantendo a sua UE em cooldown o tempo inteiro. Então sempre que ela tiver disponível, você vai querer estar usando ela, né? Pra finalizar os bichos, dá muito mais dano. Se vocês repararem, minha GFB dá entre 200 e 300 de dano. A minha UE normalmente dá de 1000 a 1300 de dano. Então são 3 a 4 vezes mais de dano. Eu simplesmente explodo os bichos quando eu uso ela. E como Sorcerer também você vai estar querendo usar Flanrur e Vishur, os dois batem muito bem aí. E não é muito difícil, as criaturas não são muito rápidas, então você consegue estar o tempo inteiro usando essas magias. Eles são os bichos que batem bastante físico e morte. O Werebadger também dá mana drain. E o Werefox eu acho que dá um daninho de terra, se eu não estou enganado. Mas a sua proteção aí tem que ser mais ao físico. Então pode usar o próprio Werewolf Amulet, que dropa daí. O Foxtail também é muito bom. Se você quiser vai de Shield, se tu for level mais baixo. Eu fui de Spellbook, que eu já sou 160. Essa hunt você pode fazer a partir do level 100. Ela fica bem segura no 120, no 130. Quando você libera a poção fica mais boa ainda. Como eu falei, eu faço cerca de 1.1kk na HAL aí. No andar de baixo eu faço um pouquinho menos, assim, tipo 1.050, algo por aí. E é uma hunt que se paga, ela dá bastante dinheiro, dropa bastante por criatura e product. E além disso, estamos na fase de lua cheia. Pra você que não sabe, durante acho que 4 ou 5 dias por mês, o jogo tem um evento da Full Moon, a lua cheia, que é onde supostamente essas criaturas ficam fortalecidas. Mas o que muda na verdade é que elas dropam o Moonlight Crystal. E o Moonlight Crystal serve para você encantar o seu Werewolf Amulet ou o Werewolf Helmet. Mas normalmente as pessoas vão encantar o Amulet por 1 hora. Então é algo que as pessoas estão em constante compra, né? Porque como é um amuleto que você vai usar até level bem alto,
Você vai estar gastando esse cristalzinho sempre. Então no meu servidor aí, como é novo, ele está custando cerca de 1.8k cada um, então isso dá um profit muito grande. É uma caverna interessante também porque você vai fazer 5 bestiários ao mesmo tempo, né? Se você for no segundo andar, uma coisa que ela tem de ponto positivo em relação ao primeiro é que aí você tem o Airwolf. No primeiro andar você não tem o Airwolf, então é um bestiário a mais que você vai estar fazendo o progresso dele. Se você quiser fechar o bestiário de alguma das criaturas específicas, é interessante você ir em Greyville, porque lá, por exemplo, o Airwolf e o Airbear tem muito no último andar. Se você estiver quebrando respawn, você pode pegar essa salinha de Cormaia também. É uma opção interessante, já que tem um portal de uma caverna para outra, você pode fingir que é a mesma caverna, né? E se não tiver ninguém caçando aí, óbvio, você pode pegar essa cave também, fazer algumas salas dela. Isso vai aumentar a sua XP, seu profit, etc, etc. E você também pode estar fazendo os bosses daí, né? Uma vez a cada 20 horas, que é bem interessante. Aproveitar que você já está caçando aí, você pega e vai ali nos bosses. Enfim, voltando a falar da The Curse Spreads Quest. É uma missão que você descobre que a maldição está se espalhando, porque era uma maldição que antigamente só se via na ilha de Greenville e Vengote, né? E em Greenville ela meio que estava contida, né? Porque eles tinham algumas formas de fazer a pessoa infectada não sair da ilha. E também, além de não sair da ilha, eles tinham algumas curas, né? Como a florzinha lá, Purple Nightshade, que servia para curar a licantropia. Porém, algo aconteceu, né? A magia começou a se espalhar. E isso se deve, na verdade, à presença de ley lines. Ley lines nada mais são do que ligações, segundo a definição do Google, né? Ligações geológicas entre dois lugares. Então, por exemplo, uma cordilheira, que são várias montanhas criadas pela placa tectônica, seria uma ley line de um ponto a outro, né? Então algo que está em um ponto e em outro na cordilheira está na mesma ley line, digamos assim. E progredindo na quest, a gente descobre que em Cormaia existe uma ley line que está ligada a Vengote, Banuta e Krailus. E é interessante. Isso me faz pensar que talvez essa maldição tenha se espalhado por Vengote, né? Já que lá é que a gente encontra essas criaturas. Deve ter acontecido alguma maldição nessa leyline por conta dos eventos de lua cheia. E essa água se espalhou para Cormaia, porque está ligada na leyline. E os habitantes locais bebendo essa água, ou as próprias criaturas bebendo essa água, foram infectadas com essa maldição. E isso começou a se espalhar, né? E aí de Cormaia para Edron é um pulo. Então, essa é a minha suposição, né? Aí nessa quest é bem interessante também que finalizando ela você pega o Aerial Foxtail Amulet. É um amuleto muito bom, principalmente para quando os Moonlight Crystal estão muito caros. E essa missão se deu uma continuidade no 12.4, 3 anos depois. E ela foi parar em Darasha. Eu ainda não fiz a missão de Darasha, não li sobre, então eu não sei muito bem como que essa maldição foi parar em Darasha. Mas o fato é que existem pessoas ou criaturas amaldiçoadas em Darashas. E elas são em forma de hiena e leões, que são criaturas bem comuns daquela região, né? E isso me faz pensar se um dia eles vão ainda dar mais uma continuidade a essa quest, né? Já que a gente tem outros lugares que são propícios a essa maldição, como por exemplo a própria Tiquanda, né? Já que uma das leylines é em Banuta. Eu fico pensando, será que um dia a gente vai ver um Zweri Tiger? Que tem lá em Tiquanda? Ou será que um dia a gente vai ver um Zweri Elefante? Já pensou, mano? Um bichão com dois marfinzão gigantesco indo te socar? Com certeza ia ser bem mais brabo que esse Weri Urso aí, né? Mas eu acho que é uma quest bem interessante de ser feita, até pelo lore. Tem um evento, então é algo bem
bem divertido no Tibia, assim, né? Bem diferente. Dá muito dinheiro, dá muita XP, é uma hunt maravilhosa pra mago. Se você for ver, sei lá, pesquisar no Google assim, hunt sem mais, mago, com certeza você vai achar essa hunt. Então, vale a pena você conhecer, caçar. Não tenha medo de ir aí. Se você morrer, acontece. Só se aprende a jogar morrendo. É pra morrer mesmo. E toma cuidado com o soco, principalmente do urso e do javali. Os dois têm um bracinho calibrado pra te dar uns tapas na boca. Mas fora isso é uma hunt bem interessante. O loot dessa hunt pode ser majoritariamente vendida no NPC que fica em Greenvale, que é a Gladys. Você também tem algumas coisas que você vende no Rashid, outras no Grizzly Adams, lá em Port Hope. Mas pra vender pra ele precisa ter alguns pontinhos lá na missão de task, né? Na Killing in the Name of. E eu acho que eu vou ficando por aqui. Se você gostou desta porcaria e dessa cheiração de linguiça, deixa aquele seu like. Subscribe aí no channel, tá ligado? Inscrever. Ativa o sininho pra você ver mais bobajada quando a bobajada sair, que eu não sei quando vai ser. E tamo junto, meu nobre. Um beijo.